não tem hipocrisia de falar aqui que a pessoa que está construindo, que está, né, fazendo sua indústria ali, está trabalhando, ela sempre se preocupa mais com o bolso. No fim das contas, o que vai doer é o bolso. E quais são os principais incentivos econômicos para essas empresas, engenheiros, investirem nessas reduções das emissões de carbono? Heitor, assim, o primeiro aí é o que eu até já comentei, é o próprio crédito de carbono que você gera, você consegue vendê-lo no mercado, né? Então, ele tem uma liquidez aí boa no mercado. Então, a própria geração do crédito você consegue vender, já é uma fonte de receita. A segunda são subsídios e financiamentos a juros baixos do governo, subsídios do governo para projetos sustentáveis. E a terceira, que eu acho a mais importante de todas, é a imagem e reputação da sua indústria. Então, vamos pensar aqui nos grandes players, nos grandes mercados, as grandes empresas. Então, elas se preocupam muito com a reputação, com a imagem, elas devem preocupar com isso. Hoje, por quê? Porque os clientes estão filtrando mais de onde eles compram o produto, de onde que está vindo, né? Esse produto que eu estou comprando. Então, os clientes estão mais exigentes. Então, você vai selecionar, os seus clientes vão selecionar melhor as empresas, você vai se manter no mercado, né? E ainda vai atrair investidores. Os investidores hoje, os grandes investidores, eles estão focando em projetos que têm ações em prol da sustentabilidade. Já tem até anúncios de investidores que cancelaram investimentos, projetos que não tinham essas ações em prol da sustentabilidade. Então, é uma grande chamada aí, né? E vira uma teia também, né? Igual você falou que empresas com baixa emissão de carbono, elas têm ali, às vezes, um incentivo fiscal, elas têm algumas reduções de taxa, algumas coisas nesse sentido. Então, teoricamente, até o investidor de fora que visualiza essas empresas pela emissão de carbono, ele não precisa necessariamente estar preocupado só com o ambiental, ele pode estar preocupado com o que aquela empresa consegue ter ali de efetividade num custo menor, no fim das contas, né? Então, tudo isso vira uma teia. Além de preocupar com o ambiental, você sabe que essa empresa, no futuro, ela pode conseguir um produto mais barato devido ao incentivo fiscal, por exemplo. Exatamente, devido ao incentivo fiscal. E como que essas políticas públicas, vamos falar de Brasil agora, e regulamentações influenciam a criação e o comércio de créditos de carbono? Bom, as políticas públicas, elas influenciam criando metas de regulamentação, né? Então, ela vem criando toda essa estrutura do mercado, criando essas metas de redução, definindo os setores que devem praticar essas redução de emissões. Então, o Brasil, começando aí, vai definir uma meta, alguns setores, e nas próximas conversas, nas próximas atualizações, né, dessas regulamentações, vai afinilando, né? Então, vai assim, aumentando a meta, vai incluindo outros setores da economia. Então, ele tem uma forte atuação aí na criação dos créditos de carbono, porque a hora que ele define os setores, um exemplo, então ele já direciona projetos para aquelas áreas. Essas regulamentações, elas têm uma variação regional, estadual, nacional? Como é que funciona essas regulamentações? Assim, eu estava olhando o que acontece. As regulamentações, aí eu vou falar mais de fora, porque aqui no Brasil a gente não tem um mercado regulado. Então, eu vou falar um pouco mais ali dos Estados Unidos, nas províncias do Canadá. Então, de cara, a gente já tem que no Brasil não tem um mercado regulado, né? Não tem né? mercado regulado, está em processo de regulamentação, né? Aí, vamos dizer assim, essa regulamentação que está em processo no Brasil, ela tem por base uma regulamentação de outro país? Tem por base o Acordo de Paris. A primeira. Então, a base é o Acordo de Paris para fazer a regulamentação brasileira. Para poder direcionar a regulamentação e os projetos, né? E o Brasil, ele é um alvo aí nesse mercado de crédito de carbono por causa da Amazônia. Sim. Aí você está falando... Ele tem um grande potencial aí com certeza, né? de projetos de carbono. E o pessoal sempre fica de olho, né? O pessoal de fora fica bem evidente aqui no Brasil. Você estava falando dos Estados Unidos também? Sim, das políticas regionais e nacionais, né? Então, as políticas regionais e nacionais, elas diferenciam de local para local. Vai depender da cultura, vai depender até do porte do país, da disponibilidade de recursos, né? Para esses projetos. Então, a gente tem ali...
Preocupa não. Muita coisa para lembrar, não tem jeito de lembrar de tudo mesmo, não. Então, na estrutura, vamos falar da estrutura de mercado. A gente tem o cap and trade, que é um tipo de estrutura de mercado financeiro, e tem os impostos sobre o carbono. Então, tem países que adotam a estrutura de cap and trade, que ele vai lá e limita uma emissão para a sua indústria. E se você emitir menos, você vai gerar permissões, que são os créditos, vai gerar os créditos de carbono e pode vender para aquelas empresas que não conseguiram atingir a meta. Então, cap and trade. O trade é a parte da venda, né, do mercado financeiro. Tem outras regiões que adotam um sistema de imposto sobre carbono, por exemplo, as províncias do Canadá. Lá foi determinado no mercado regulado imposto sobre o carbono, ou seja, se você utiliza combustíveis fósseis, você vai pagar imposto sobre isso. Então, criou imposto. Sim. Então, a receita desses impostos, o valor arrecadado com esses impostos sobre o carbono, ele é diluído em outros impostos. Eles falam que dilui no imposto de renda, por exemplo, e também é direcionado para desenvolvimento de projetos de energia limpa no país. Então, o cara, se ele não, né, no caso do Canadá, aí você citou, se ele não emitir carbono, por exemplo, ele está basicamente isento daquele imposto de carbono específico, isento, né? Daquele imposto lá, se ele não utilizar os combustíveis fósseis, né? Não, bacana demais, viu? E você tem como comentar um pouquinho sobre a interseção entre o setor privado e os governos no desenvolvimento dessas políticas de crédito de carbono? Isso é muito importante, porque, assim, desenvolver o mercado regulado, então vai envolver várias áreas, vai envolver, né, o governo, os órgãos estaduais, as universidades com conhecimento técnico e as empresas do setor privado com expertise técnica também, e o que vai ser viável e eficaz, que vai conseguir ser realizado. Então, não adianta você colocar uma meta, algo que não vai conseguir ser realizado no campo, que não vai ser viável. Então, o setor privado ele tem uma contribuição muito importante para definir metas possíveis de serem atingidas, de serem alcançadas. Sim, essa conexão, então, ela acaba sendo muito importante, né? Ela é muito importante e necessária. Sim. O pessoal das universidades normalmente desenvolve um trabalho muito bom nesse sentido, né? De conseguir ver qual que é, fazer essa conexão entre o público e o privado, fazendo ali, porque às vezes o público ele exige demais uma coisa que o privado não tenha tanta condição de fazer. Ou então ele pode estar exigindo de menos também. Então, quando faz essa conexão certinha ali, consegue chegar num patamar que fica balanceado para todo mundo. Fica balanceado. Tati, vamos lá. Agora, aplicações reais aí dos créditos de carbono, né? Você consegue me dar alguns exemplos de projetos que conseguiram gerar crédito de carbono de maneira bem sucedida? Vamos falar aqui de dois no mundo, fazer um giro no mundo aí. A gente tem um projeto muito famoso, que é o projeto Retrofit do Empire State, nos Estados Unidos. Então, foi um projeto aí de redução, da engenharia civil, de redução de emissões na construção do edifício do retrofit. Então, ele foi construído com isolamento térmico, com as características que a gente já falou da engenharia civil, né, com troca de lâmpadas. Na época, é um projeto mais antigo, então, na época, por lâmpadas de LED, com sistema de ventilação diferenciada, sistema de consumo de energia diferenciado, e ele conseguiu reduzir ali 38% das emissões do consumo de energia. Né? É um resumo considerável. Na verdade, a meta dele é 38%, ele reduziu 40%. Que legal. É um projeto interessante aí. Isso é de que ano? De base. Você sabe? Não tem quanto tempo, mais ou menos, assim? Não, eu não sei te falar. Mas ele é bem antigo, né? Ele é mais antigo. Porque, assim, né, só para situar, nessas épocas era bem mais complicado do que hoje, né? Hoje a gente, graças a Deus, tem várias alternativas tecnológicas que ficam mais viáveis do pessoal fazer isso, né? Então, naquela época, eu imagino que se tornou um marco, né? Se tornou um marco nessa redução das emissões. É um projeto interessante de ver como base. Tem também o projeto de digestão anaeróbica na Índia, então um país muito populoso, né? Então, tem vários projetos que transformam resíduos orgânicos em biogás. E esse biogás ele pode ser usado para cozinhar, ele pode ser usado para combustível e também para energia. E voltando aqui para a nossa área no Brasil, né, vamos falar um pouco do Brasil. A gente tem vários projetos de RED+, aí na Amazônia, pela plataforma do Verra. E vou falar de um projeto aqui que eu participei dele lá na empresa. Então, não falei ainda, né, mas vou falar agora, o Grupo Plantar, que é a empresa